Jamendo.com. Jamendo.com. Paz do Senhor, Bereanos Podcast no ar, mais uma semana, a gente quer saudar você que está aí na sua casa, pedir para compartilhar o link. Paz do Senhor, irmã Risa. Paz do Senhor, irmão Sandro, Amém. para mim é uma honra estar aqui novamente no Bereanos Podcast. Paz do Senhor para todos. Hoje nós estamos com um assunto muito importante e com convidadas especiais. Verdade, a gente está aqui hoje com a irmã Deise e a irmã Angelice. Paz do Senhor, irmãs. Amém. Amém. Pode ficar à vontade, saudar o pessoal que está em casa, enfim. Amém, né? Saudações para quem está em casa, é um prazer estar aqui, já agradecendo a Deus pelo convite, né? Queremos mandar a saudação também para o nosso pastor Cândido, a irmã Sueli, sua esposa, a toda a coordenação, também ao meu esposo, ao meu filho, toda a minha família, né? E a área 10, não posso esquecer, da área 10, também a comissão de Matriz da Luz 1. Que Deus abençoe todos. É um prazer estar aqui. Amém. 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 Eu também queria expressar minha gratidão a Deus por estar aqui nesta noite, agradecendo a confiança do nosso pastor, da nossa coordenadora, irmã Sueli, também a comissão ali em Compesa, as irmãs. Então, as irmãs são dirigentes de círculo de oração. Eu estou aqui hoje numa mesa de dirigentes de círculo de oração
Naturalmente a gente vai falar sobre a oração hoje, não tem nem como correr desse assunto. Mas antes da gente chegar lá, eu queria conhecer um pouco vocês. Talvez tenha alguém que esteja nos assistindo e talvez já tenha visto, mas não conhece quem é a irmã Angelice. Responda aí, irmã Angelice. Amém. Quem é a irmã Angelice, né? Irmã Angelice, a serva de Deus, Amém. que Deus trouxe, né, lá de Lagoa dos Gatos, né, para... Deus e irmão Jailson, né? É, verdade. Onde é que fica a Lagoa dos Gatos? Vai buscar. Olha, Lagoa dos Gatos é perto de Caruaru. Logo ali. Logo ali, né? Pouco falada, mas o Senhor, Ele achou por bem nos trazer, né? Pois tinha obra em nossa vida. E aqui estamos, né? Faz uns 10 anos que nós estamos aqui em São Lourenço. Creio que esse assunto é para outro momento, pois é muito grande a história. Mas estamos aqui fazendo a obra de Deus. E hoje, pela misericórdia de Deus, estamos ali em Matriz da Luz. Já passamos por Aldeia, aqui em São Lourenço. E agora estamos ali na área 10, Matriz da Luz, fazendo a vontade de Deus. Vou aproveitar para fazer um convite público aqui para o irmão Jailson, né? Para vir aqui contar essa história junto com a verdade. senhora. Amém, amém. Será um prazer. A senhora hoje coopera como dirigente na congregação em Matriz da Luz 1. Matriz da Luz 1. Qual é o dia do círculo de oração? Quinta-feira. Convido o povo aí. Oportunidade para convidar todo mundo a estar ali nas quinta-feiras, de 9 horas. Estamos ali buscando a Jesus, né? O tema oração, e é bom a gente orar. Então, todas as quinta-feiras estamos ali. Amém. Quem é a irmã Deise? A irmã Deise, ela veio de uma família que não servia ao Senhor e com 9 anos, para a glória de Deus, Ele me resgatou e nós começamos ali a congregar na igreja ali em Cajá, fazia parte no coral infantil. Do Cajá, fui fazer parte no Jalisco, fiquei até os 15 anos e de lá fui fazer parte em Compesa, que é onde eu estou atualmente. Dirigindo a Comissão em Compesa. Quanto tempo está dirigindo lá? Faz 1 ano e pouco. E a senhora está quanto tempo em Matriz da Luz? Também, mais ou menos. pouquinho mesmo tempo. também. Pouquinho também, 1 ano. Menos de 1 ano. É a Faz 1 ano primeira que a gente comissão? está. Não é a primeira comissão. Eu já trabalhei com dirigente de criança, lá em Aldeia. De lá, vim trabalhar vice-secretária em Caixa 4. Depois, vice-dirigente em Nova Tioma 4. E agora, dirigente em Matriz da Luz. Glória. Grande é o peso, mas... Amém. É isso que eu ia perguntar. A senhora fez dirigente em Matriz da Luz. Eu ia perguntar por que A responsabilidade é grande, né? Então, a responsabilidade, o peso da obra não é fácil, né? Mas quando Jesus chama, Ele capacita, Ele ajuda. E assim estamos fazendo a obra do Senhor até o tempo determinado. Irmã Deise, primeira comissão, dirigindo. Primeira comissão. Trabalhava com campanha evangelizadora e agora Mas com não ciclo era- de oração. Na direção é a primeira Na vez? direção. Na direção nunca foi secretária? Nem... Não, eu era maestrina e já fui para vice-dirigente e agora, pela misericórdia, dirigente. Também Na na mesma Compesa. E congregação. ressaltar que o ciclo de oração lá na segunda-feira. Sim, também. Né? Estava Nossa, lá. Hoje foi uma bênção do céu. Amém. Segunda-feira Compesa. É. Matriz da Luz acho que é fácil de achar, né? É. As pessoas sabem chegar lá. Agora Compesa, onde é que fica? Compesa, se você pegar a Kombi de Penedo, você já vai saltar Passa lá na pertinho. frente, né? Não em frente, você vai saltar antes no mercadinho e é só vir em frente pela pracinha. Se for andando, né? Pode ir pela Ponte Nova Isso. ou pelo hospital, né? Petronila e ir direto. Pode ir. Se você seguir a igreja de Barreiras, Achar os já sai lá. canos, você vai achar. Compensa, realmente. verdade. Amém. Agora, para vocês que foram chamadas para orar, né? Para interceder, tem um peso? É difícil orar ou o dirigente de círculo de oração tira a oração de letra, assim, tranquilo? É difícil, é difícil. E principalmente assim, irmão Sandro, quando a gente inicia, né, irmã Julissa? Acredito que a irmã Rízia também. Para entrar no clima da oração. Para entrar no clima Às da vezes oração. a mente não deixa, né? É muito difícil. Eu lembro, ainda tenho esse sentimento de quando eu fui chamada para ser dirigente e eu perguntava a Deus, meu Deus, como é que eu vou agir? Porque quando se fala em ciclo de oração, eu que trabalhei com campanha evangelizadora, eu posso dizer isso, que às vezes a gente pensa assim, a campanha evangelizadora é a obra mais pesada que tem na igreja. Mas quando a gente começa a pesar um ciclo de oração, uma campanha evangelizadora, a gente vê que o ciclo de oração ele é pesado. Porque a campanha evangelizadora, digamos que o peso ele é mais assim, porque envolve muita coisa, né? Mexe com discipulado, mexe com muita coisa. Mas o ciclo de oração, eu digo que é um peso mental. Existem outras obras que você pode ir para casa e
e deixar. Mas o ciclo de oração, as irmãs concordam comigo, a gente meio que leva. E no início, até para mim, irmão Sandro, foi difícil conciliar isso. Porque às vezes eu levava todos os problemas do ciclo de oração para casa, as irmãs concordam, e eu ficava, meu Deus, como é difícil. Porque assim, eu digo que é um peso assim na nossa mente, porque às vezes a gente está lutando com uma irmã em oração. Quando eu digo lutar, ela pede aquela oração e a gente, meu Deus, dê vitória. E a gente vai ali orando, fazendo propósitos. E quando Deus dá vitória a ela, irmão Sandro, que a gente acha que vai descansar, glória a Deus, aí já vem outro problema maior. É verdade. Aí, irmã, me socorra. Então, é um peso, mas o Espírito Santo nos ajuda, né, irmã? Sempre Iris? tem que ter uma palavra, né? Sempre Porque tem que ter. são muitas pessoas que vêm ao nosso encontro e a gente sempre tem que estar orando, intercedendo, dando uma palavra de ânimo. E parece que tem uma faixa assim escrita: me conte o seu problema que eu vou orar por você. É verdade. E assim, eu costumo dizer lá no ciclo de oração que a gente vê a aparência, né? Aí chega aquelas pessoas ali buscando uma palavra, né, que Deus fale, realmente dê uma resposta. E a gente, desde manhã a gente está orando para que realmente Deus se revele, para realmente Deus falar, porque de nós mesmos a gente não tem nada, né? Mas se o Senhor ele habitar e ele descer pela sua misericórdia e falar, aquela pessoa vai voltar para casa, né, mais satisfeita, porque o Senhor falou. E eu costumo dizer assim, como a nossa irmã Deise falou, é pesado, é difícil, é porque envolve realmente as pessoas, envolve a necessidade das pessoas e às vezes a gente quer dar um jeito logo, mas a oração, o caminho da oração, ele tem um tempo, né, para a resposta chegar. Não significa que vai ser de imediato, tem todo aquele processo, o tempo de Deus, né? O pedido chega, mas o tempo de Deus demora um pouquinho. E por isso a gente leva para casa esse peso. Porque quando a gente chega em casa, a gente orou no ciclo de oração o dia todinho, mas quando a gente chega em casa, a gente lembra da irmã que está precisando de socorro. A gente vai continuar orando de madrugada, a hora que for, a gente está sempre lembrando daquele problema. Então, se torna um peso por isso, né? E sem contar que a obra do Senhor, ela é difícil, mas tem seus desafios. E eu estava dizendo essa semana no ciclo de oração que você orar, a questão da oração, você está cavando um poço. Quando você, por isso que as irmãs dizem, né? Vamos cavar poço. Vamos chegar cedo. Vamos chegar cedo para cavar poço. Porque quando você começa a cavar, a terra vai estar seca. Mas você não pode desistir. Porque a finalidade é dar água. Na oração é assim, você ora 10 minutos, 5 minutos, daqui a pouco você está orando 3 horas. Depois você sente aquela alegria, aquele renovo, o céu baixa. Aí a oração chegou lá, como a gente diz. Mas é bênção. A gente está falando sobre oração no Projeto Férias, né? Esse Projeto Férias, o de julho também vai falar sobre oração. E a ideia do nosso pastor é despertar os jovens para a tarefa da oração, porque a gente tem sentido a necessidade dos jovens se envolverem com a oração. E aí, no dia a dia de vocês, a irmã Risa pode até responder também, porque está no pacote, né, das dirigentes. Verdade. Vocês percebem essa dificuldade dos jovens, assim, a presença dos jovens, dos adolescentes nos trabalhos de oração, e quando eles vão, a dificuldade deles de realmente dobrar o joelho e mergulhar na oração e, como a senhora disse, entrar no céu de joelho. Vocês percebem isso? Eu percebo. Lá em Matriz da Luz, eu até quero já parabenizar os jovens de lá, pelo menos alguns adolescentes, são bem cooperadores. Alguns chegam de manhã. Hoje, por causa do Projeto Férias, está indo bastante, né? O Projeto Férias é cheio, né? De férias, né? Haja assinatura. Haja assinatura, né? É fila. Mas, assim, tem essa dificuldade. A gente consegue se concentrar mais, mas o adolescente, por qualquer motivo, está levantando a cabeça, está olhando, né? E bom é realmente a gente se concentrar, se entregar na oração, para a gente sentir realmente que se ligar com os céus, né? Porque se a gente ficar orando e qualquer coisa chamando a atenção, eu sinto assim, para mim, eu preciso estar sozinha para me conectar com o céu. Mas os jovens, é bom desenvolver. É muito importante esse tema, né, para esse Projeto Férias, porque Deus fala com os jovens, Deus tem promessa na vida dos jovens e vai ser realizado através da atitude realmente de oração desses adolescentes e desses jovens. É difícil mesmo. O que nós observamos, irmão Sandro, é que o jovem ele é muito por empolgação. Isso. Eu estava até conversando com a irmã Rízia quando eu cheguei e falando acerca disso, que a época que a gente vê mais cheio é nessa época de Projeto Férias.
Porque, E como eu nem falei, todos vão para orar. E né? nem todos vão para orar. É. Aí eu disse até, irmã Risa, eu vou orar para batizar porque muitos deles não vão com propósito. Isso. Porque o propósito, eu acredito assim, do Projeto Férias é isso, né? Isso. Que eles venham ter coisas espirituais da E a parte gente de Deus. vê, assim, os nossos pastores, né? As pessoas mais antigas, contando de que eles passaram a mocidade assim, né? Chegavam de manhã, dobravam o joelho, ficava lá em oração, e lá Deus falou, e Deus fez promessas. E hoje é muito difícil ver um jovem que tem realmente esse comprometimento. Então, como é que vocês chegaram a dirigentes? Vocês sentiram a chamada de Deus? Deus falou alguma coisa? Você já sentia alguma coisa lá no coração? Ou caiu de paraquedas? Comigo, Deus, ele, como eu falei, né? Desde criança eu sempre frequentava ciclo de oração e já trabalhava como maestrina. Agora fazem 16 anos que eu faço parte em ciclo de oração. E eu trabalhando como maestrina, eu lembro que um dia o pregador, ele chegou lá na Compesa para fazer a leitura e a comissão tinha acabado de cantar e ele disse, é maestrina? Aí pediu para que eu ficasse de pé e eu fiquei de pé e ele entregou o que Deus ele mandou me falar, dizendo que Deus tinha uma chamada, que por esses dias, a palavra foi essa, por esses dias Deus ia me botar no banco da frente e que eu não rejeitasse a chamada, que eu cingisse os lombos, que agora era ele que queria. Amém. E quando, acho que umas 2 semanas depois que a irmã Josi, ela ligou pedindo para eu vir para aqui para a Matriz, que ela falou que eu ia cooperar como vice-dirigente, perguntando se eu aceitava, eu já disse que sim, porque Deus ele já tinha falado. Ele não deixa a gente enganado, né? E comigo foi assim, Deus sempre falava que tinha algo na minha vida, mas eu era sempre daquele tipo de pessoas que não queria aceitar. Eu dizia, Jesus, se o Senhor quiser, daí chamar da outra pessoa, tudo bem. Porque eu sempre achava difícil. E uma coisa que eu observava muito é que na vida das dirigentes sempre tinha algo difícil na vida das dirigentes para fazer com que elas orassem mais. Eu tinha isso na minha cabeça. E eu dizia, ou eu vou adquirir uma luta para aprender a orar, para ser uma dirigente, ou Deus vai me ensinando assim. E realmente Deus veio falando, me ensinando, né, a importância da oração. E o importante de você estar na frente do ciclo de oração é você gostar de orar. Né? Isso aí é primordial. E quando eu vim de aldeia morar aqui em São Lourenço, eu fui como vice-secretária ali na Caixa 4. E Deus já vinha falando ali que não era aquilo, não era só aquilo. Deus tinha mais. E eu dizia, mas está tão bom aqui, Jesus, está tão bom aqui. E no dia que eu fui, Deus sempre falava através dos pregadores. E no dia que eu fui chamada para ser vice-dirigente aqui de Caixa 4, de Nova Tiama 4, Deus falou em uma semana, né, confirmando mais uma vez, e eu não quis aceitar que era para mim. Eu disse, não é para mim, eu não quero para mim. Só que Deus ele falou muito forte, porque Deus tinha feito algo na minha vida e eu deveria aceitar o chamado dele, porque eu iria pagar um preço. E o preço era realmente de saúde. E eu disse, não, Jesus, eu vou fazer. Não é fácil fazer a obra, mas eu vou fazer. E uma certa vez, tinha reunião no Tempo Central, e a irmã Josi, ela me mandou uma mensagem, pedindo para que eu fosse para a reunião no outro dia. E eu não ia de maneira nenhuma. Só quando eu escrevi a mensagem dizendo que não ia para a reunião, porque eu ia levar meu filho ao médico, ela colocou mais uma vez assim, não falte, tem mudança. Aí eu não poderia dizer eu não. Apaguei a minha mensagem e disse, Jesus, eu vou. Agora, que mistério é esse? E fiquei inquieta a noite todinha, não dormi. E Jesus só colocava assim na minha mente, é o ciclo da oração, é vice-dirigente. E eu disse, mas Jesus, eu não quero. E eu, até que meu esposo disse, vai dormir, menina, descansa. Mas como descansar? Né? Se já era difícil ser uma vice-secretária, imagina ser uma dirigente, uma vice-dirigente. E no outro dia, realmente, quando as irmãs chamaram o meu nome, eu fui muito nervosa, mas obedecendo o chamado de Deus, fui vice-dirigente ali em Nova Tiama 4, mas Jesus sempre falava que tinha mais. E eu dizia, Jesus, não tá bom? Eu não já sou vice-dirigente? Tá bom. E uma certa vez eu sonhei pegando um pão e distribuindo a várias pessoas, já em Nova Tiama 4. E eu contei ao meu esposo esse sonho. Só que no sonho mesmo, Deus fazia entender que não era Nova Tiama 4. Porque em Nova Tiama 4 é pouquinha gente, e era bastante gente que eu distribuía o pão. E ele disse, eita, é algo maior. E eu disse, Jesus, tá bom aqui. Mas foi passando o tempo, Jesus sempre falando, sempre confirmando que ia
colocar na ponta do banco, como diz a história. E eu aprendi muito com a minha dirigente, nossa irmã Remilda, né? Já quero enviar saudações para ela, que até hoje eu tenho ela como uma professora mesmo na oração, me ensinou muito, me incentivou muito. Teve coisas que ela mandava eu fazer e eu dizia, mas eu não sou dirigente, a dirigente é a senhora. E eu vi que era me ensinando. Então, aprendi observando e aprendi fazendo. E quando Jesus me levou para a Matriz da Luz, eu até hoje estou aprendendo, mas estou desenvolvendo aquilo que eu já aprendi. E assim foi o chamado do Senhor. Amém. Vocês têm alguma experiência assim marcante para contar na oração? Alguma coisa que edifique a vida de quem está nos assistindo hoje? Eu tenho uma experiência assim vivida de oração. Com 10 anos eu perdi a visão e em um culto de domingo, o presbítero, na época presbítero irmão Tibúcio, hoje é pastor evangelista, e ele levantou a igreja em oração por mim. Eu não estava enxergando, eu vim para casa com um diagnóstico médico de que eu não ia mais enxergar. E o médico disse à minha mãe que ela aprendesse a conviver com a filha deficiente visual. E eu lembro de estar nesse culto e ele fez essa oração com a igreja e ele perguntou se a igreja acreditava que Deus ele podia fazer milagre naquela noite. E a igreja concordou e todos se levantaram ali e se reuniram em oração. E eu lembro, irmão Sandro, que foi uma oração tão fervorosa. Aquela oração que o céu desce, todo mundo num só propósito. E no meio daquela oração, eu estava de pé, assim, em frente ao púlpito, sem enxergar. E eu lembro que parecia como se o volume da oração começasse a baixar. E conforme os irmãos, quanto mais eles oravam, a oração ia baixando. E eu senti quando uma irmã, ela tocou nos meus ombros. E ela falou no meu ouvido e disse para mim, eu tinha 10 anos, e ela disse, criança, sou eu, o teu Deus. Estou eu hoje abrindo a tua visão, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Glória a Deus. E não foi naquele dia que Deus abriu minha visão, eu fui para casa sem enxergar. Mas foi questão de semanas, irmão Sandro, para Deus, ele abrir a minha visão. E hoje eu estou aqui, não preciso nem de óculos de descanso. Glória a Deus. Porque Deus, quando Glória Ele a faz a Deus. obra, Ele faz completa. Deus Então, faz. eu tenho sempre isso guardado em memória, que quando a igreja ora, Deus Ele faz milagre. Às vezes a gente vê muitas experiências, né, antigas, mas o Deus que operou no passado, Ele opera ainda hoje. E a gente tem visto, né, irmã? Tantas coisas que Deus ele tem feito em ciclo de oração, que às vezes a gente fica assim, que nem a gente, como dirigente, eu acredito que as irmãs concordam com isso, a gente acha que vai acontecer tão rápido. Às vezes a gente ora assim e se espanta da forma de Deus. Porque a oração, ela tem isso, né? A oração, ela tem disso. É por isso que eu digo que a oração, ela é muito importante para a igreja, para o crescimento da igreja, porque a oração, ela é a chave de tudo. Agora, a questão é que a gente não pode usar a oração só como arma de guerra. Né, irmão Sandro? Verdade. A gente tem muito costume de cantar, não, Deus vai fazer, Deus vai agir, eu vou orar, Ele vai... Realmente. Só que quando eu digo assim, a gente não pode usar a oração só como arma de guerra, eu estou me referindo com relação a oração, ela não pode ser usada só no momento que a gente está precisando. É verdade. A gente tem que usar a oração, tem que começar a utilizar a oração para quando chegar no tempo que a gente precisar, a gente tem experiência com essa arma, que é chamada oração. Uma vez eu li um livro bem rapidinho, bem interessante, que um soldado, ele chegou no exército e tinha um homem lá ensinando eles a atirar. E aquele soldado, ele questionou com o outro e disse assim, oxe, eu nem preciso fazer isso tudo, eu acertaria esse alvo bem rápido. E o homem escutou e se incomodou com aquilo. Disse, espera aí, você entrou agora e está dizendo que com um método que eu tenho costume de ensinar, você ia fazer melhor. E ele desafiou. Ele chegou outro maior e disse, então vamos fazer assim, eu vou colocar um alvo e vocês vão... O que conseguir atirar mais, eu vou considerar como aquele que atira melhor. E aquele homem mais experiente ele atirou, mas ainda faltou algumas munições, errou. E o jovem, ele simplesmente foi... A arma dele lá não tinha nem o negócio lá de olhar. E ele simplesmente botou o dedo assim, viu de onde vinha o vento e começou a atirar e disparou a arma toda. E desde aquele dia os soldados todos viram que ele era o melhor atirador. E no dia deles receberem o diploma ali, aí um bem curioso disse, eu ia te perguntar naquela época, mas eu vou te perguntar agora, como é que tu aprendeu a atirar tão bem sem nem ter precisado aprender? Aí ele disse assim, irmão Sandro, é porque eu venho de uma família muito pobre. E na minha casa, nós não tínhamos carne. Então, para a gente comer, eu e meu pai, a gente ia
todos os dias caçar. Então, eu tenho experiência com a minha arma. Eu tenho experiência com aquilo que eu faço. Então, da mesma forma, é a oração. Nós temos que ter experiência com a oração. Não é só dizer assim, eu vou orar e Deus vai fazer. Não. Como é que está a tua intimidade com a oração? Glória a Deus. Como é que você está utilizando essa arma? Isso serve para os jovens. Eu acho muito interessante esse programa esse coisa do Projeto Férias agora, falando acerca da oração, porque o jovem ele precisa andar de joelho na presença de Deus, porque a oração ela é primordial. Amém. E a oração é um diálogo com Deus, né? É um diálogo com Deus que requer tempo, né? Porque a gente orar e dizer, Deus, eu preciso disso, ele já sabe. Só que a gente precisa desenvolver a oração contando a Deus os detalhes. Deus, eu preciso disso, por isso. E o que eu acho interessante é que a gente precisa finalizar a nossa oração dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque às vezes a gente ora tanto, pedindo tanto, e Deus não atende. Deus não está ouvindo. Mas aquilo que muitas vezes eu estou pedindo não está dentro da vontade de Deus. A irmã Deise falando dessa experiência aí, eu também li um livro da irmã Judite e tinha uma pergunta muito interessante. E alguém perguntava, qual mais importante? A oração ou a palavra? Qual a oração? Qual é mais importante? É o período da oração ou é o período que você passa lendo ou escutando alguém falar? E o escritor ele respondeu com outra pergunta. Qual o mais importante para um pássaro? É a asa direita ou é a asa esquerda? Tá aí a resposta. Ambas são importantes. O pássaro não voa sem uma asa. Então, o crente também, ele não chega a lugar nenhum sem as duas armas. Oração e palavra. E aquilo eu guardei para mim. E eu digo, Jesus, se eu gosto de orar, eu vou gostar mais ainda. E sobre a pergunta que o senhor fez, irmão Sandro, sobre uma experiência de oração, tenho várias, mas algo que marcou, né, o meu início como crente, né? Pois eu era um pouquinho rebelde, eu dizia que eu não queria ser crente de jeito nenhum, eu poderia até morrer que eu não queria ser crente, mas Jesus disse, é essa mesmo que eu quero. E eu passei um período, né, os irmãos já sabem que o período da adolescência é muito difícil para um adolescente se sustentar na igreja mesmo tendo essa mãe que levava, às vezes a gente ia por ir e porque ela estava insistindo e não adiantava questionar para ficar. E eu passei um período que meio que eu estava esfriando. Eu ia, mas não tinha mais palavra para orar, não tinha mais força para orar. E eu mesma já estava me incomodando com aquela situação. Irmã experiente chegava até mim e dizia, você está diferente. O que é que você tem? Está passando por algo? Eu não dizia a ninguém. Nem a minha mãe, nem a esposa do pastor, não dizia a ninguém. Só entre eu e Deus sabia que eu não estava mais conseguindo me sustentar na igreja. Essa era a realidade. Mas eu chegava nas quarta-feiras, por isso que eu amo as quarta-feiras. Eu chegava na quarta-feira e dobrava meu joelho. E era uma inquietação muito grande. Eu não dizia uma palavra. Eu caía num sono terrível. É por isso, abrindo um parênteses, eu digo que a gente não deve desistir, mesmo que os 10 primeiros minutos seja terrível. A gente vai para os 15, vai para o 20, até chegar a hora de você se ligar com o céu. O segredo é não desistir. E eu insistia. Eu não podia dizer à minha mãe que eu não ia, que eu não queria ser mais crente. Eu não tinha como chegar até ela e dizer. Então eu disse, Jesus, eu não estou aguentando mais essa situação. E teve uma quarta-feira que eu lembro que foi onde Jesus chegou com socorro mesmo. Porque à medida que, quando eu conseguia falar, eu dizia, eu não aguento mais essa situação. Era a palavra que eu dizia. E me dava uma sede. Quando não dava sede para sair da oração, era o sono. Era um sono terrível. E chegou a quarta-feira que eu dobrei o meu joelho. Eu digo, eu não quero dormir. Eu estava já clamando. Eu dizia, eu não quero dormir aqui na oração de maneira nenhuma. Sempre foi pouquinha gente. Desde aquele tempo, as orações da quarta-feira sempre foi pouquinha gente. E todo mundo escutava a voz de todo mundo, mas a minha não saía. E eu dizia, não quero, não aguento mais essa situação. Se o Senhor não fizer alguma coisa agora, foi a minha primeira experiência com oração e com Deus. Eu digo, se o Senhor não fizer alguma coisa agora, eu vou morrer. Simplesmente eu vou morrer. E eu lembro que eu cochilei. Primeiro período da oração, eu cochilei. Quando eu cochilei, que abri o olho, eu digo, eu não acredito, eu dormi novamente. Aí eu disse, Jesus, eu não quero essa situação mais. Olha, quando eu ia adormecendo novamente, foi como se Deus me pegasse e me balançasse assim. Ele me deu uma sacudida, como diz a história. Ele me balançou no banco que eu me assustei, comecei a chorar. E a partir daquele momento eu não dormi mais. Consegui orar.
E consegui novamente me ligar aos céus. E eu só sabia chorar e dizer, Deus, eu te agradeço. E a partir dali foi diferente. Então, foi na oração, porque eu não desisti de orar. Se eu tivesse inventado uma história, ficado em casa mesmo, onde eu estaria? Mas eu insisti na oração. Então, essa foi uma das experiências que marcou muito a minha vida. Na oração foi essa. É como diz o hino, né? Orar até Deus responder. É. Porque a oração ela não pode ser um monólogo. Ela tem que ser um diálogo. Se você está orando e você não está ouvindo Deus falar, responder o que você está pedindo, é porque tem alguma coisa errada. Porque não existe uma oração sincera sem resposta de Deus. Mesmo que demore um pouquinho, aí você vai orando até Deus responder, né, irmã? É verdade, irmã Deise. E às vezes eu costumo dizer às irmãs que na oração Deus fala. Deus fala na oração. Quando a gente está orando ali, pedindo algo a Deus, aí Deus vem e a nossa mente lembra, o Espírito Santo lembra, eu já fiz isso por você. Isso para mim também não é nada difícil. E eu já fiz isso na tua vida. Deus está falando ali, aí você começa a chorar. Realmente, Deus já fez isso, já fez aquilo. Isso aqui para ele é nada. Então, Deus falou na oração. Eu acho muito interessante quando Deus fala. Quem tem o hábito de orar, até quando Deus não responde, já é uma resposta. Já é uma resposta. Porque ele entende Deus, né? Mesmo quando verdade. Deus se cala, mas quem tem o hábito de orar entende o comportamento de Deus. É verdade. Deus não falou nada, eu entendi. Irmão Sandro, e eu passei um período também questionando a Deus, porque eu orava tanto e não ouvia a voz de Deus. Deus não dizia o que ia acontecer. E eu, meu Deus, o Senhor não está me ouvindo. E fiquei questionando. E uma vez eu fui na cidade, fui de metrô, e sentou um rapaz na minha frente, e ele olhando para mim, eu já achei estranho. Eu vi que ele era crente, e ele chegou, o metrô estava lotado, e ele chegou perto de mim, ele fez, oi irmã, a senhora lembra daquela história da mulher cananeia? Aí eu lembro. Quando Jesus olhou para a mulher, ele fez o quê? A Bíblia diz, não lhe respondeu palavras. Então, Deus, no silêncio, ele está trabalhando, irmã. Espere pelo tempo. Meu Deus, eu tive aquele impacto e disse... A partir dali, eu entendi também que Deus estava trabalhando no silêncio. No tempo certo, ele revelou tudo e fez. Amém, só vitória. Outra coisa também é que a gente vê muita gente hoje em dia dizendo assim... Não se vê mais milagres como antes, mas eu acho que essas pessoas não vão em círculo de oração. É verdade. Porque círculo de oração tem muito testemunho, Muitos muito milagres. milagre, pessoas que foram alcançadas. E eu acredito que vocês também têm testemunhos para contar e a gente vai querer ouvir em outra situação. Amém. Mas hoje, daqui a pouco, está terminando já o nosso podcast de hoje. Eu tenho certeza que quem está em casa está satisfeito com o que ouviu aqui hoje e eu creio que Deus está trabalhando, está sacudindo a vida de pessoas que estão em casa, nos assistindo, despertando o desejo deles Amém. de descerem mais na oração na igreja e em casa também. E não só de joelhos, mas pedir socorro a Deus em qualquer situação, né? Como a senhora disse, no metrô, no ônibus, É verdade. na fila do banco, andando na rua, em contato com Deus, né? Em comunhão, falando com Jesus, dizendo Jesus e aquele negócio. Nós que somos crentes precisamos depender mais de Deus. E a oração é isso, né? A oração é a prova de que nós dependemos de Deus. Se não fosse pela oração, a gente queria resolver tudo por conta da gente. É verdade. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu creio que Deus está tocando em corações. E se vocês quiserem, pode fazer as considerações finais de vocês aí, os agradecimentos, ou se tem mais alguma coisa para falar, podem ficar à vontade. Só um detalhe, irmão Sandro, nessa questão de que a irmã Deise falou em relação a Deus responder rápido. Às vezes a gente fica nessa inquietação para que Deus responda rápido de todas as formas. Mas eu tive uma também experiência com isso. Quando eu vim de aldeia morar aqui, eu coloquei... algo simples, mas eu sempre gosto de contar, porque Deus ele faz o que Ele quer na vida da gente. E eu disse, Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa em relação ao trabalho. Eu já tinha colocado currículo em tudo que é canto, mas Jesus não queria que eu trabalhasse, porque era para trabalhar na obra. Ele já tinha falado comigo aqui no ciclo de oração, na matriz, o primeiro ciclo de oração que eu vim, depois que eu vim de aldeia. Só que eu insisti. E eu queria porque queria trabalhar. Eu nunca trabalhei de carteira fechada, nada. Trabalhei desde a adolescência, mas nada na minha área. E eu sei que eu disse, eu vou... Veja, uma coisa tão simples. Eu disse, eu vou vender geladinho. Cremosinho, aquele cremosinho. Sim. E eu disse, eu vou comprar um isopor. Fiz tudo na minha mente, o que eu ia fazer para sair vendendo. O meu filho é bem animado para essas coisas. E ele disse, mãe, eu vou com a senhora. Eu vou gritando. Veja que
eu vou gritando e a senhora vai vender tudinho. Aí eu fui e disse ao meu esposo, né? Que a gente sempre faz coisa concordando. E quando eu disse a ele olhou assim. De imediato ele não disse não. Ele disse, tu tem coragem? Eu disse, tenho. Todo mundo sobrevive da forma que achar. Eu disse, eu vou fazer. Ele ficou na dele, mas não foi de coração. Aí eu fui e disse à minha sogra. Eu disse, olha, eu tô pensando em fazer isso. Ela, tem certeza? Então sempre gerava uma dúvida. E aquilo começou a me inquietar. Eu disse, meu Deus, se eu tô nesse negócio mesmo, só eu que tô querendo, ninguém tá me apoiando. E eu fiquei inquieta. E certo dia eu disse, não, eu vou para o Atacadão. Eu nem sabia que tinha um distribuidor aqui em São Lourenço. Eu disse, eu vou comprar no Atacadão para revender. E eu fui. Eu não fui bem. Eu estava sabendo que eu não estava fazendo aquilo que Deus queria. Era uma experiência para mim. E eu fui, peguei um ônibus, eu ia resolver umas coisas em Camaragibe. Quando eu entrei no ônibus, aquela inquietação, só para ficar. Eu digo, não, mas eu tenho que ir. Eu vou resolver, eu vou comprar os cremosinhos hoje. Eu chego com esse cremosinho em casa. E eu fui, eu lembro quando eu ia chegando ali debaixo do viaduto, eu olhei pro céu, assim, Jaziel no meu colo, e eu olhei para o céu e disse, Jesus, eu vou fazer uma oração bem rápida agora. O Senhor, na Bíblia, para várias pessoas o Senhor respondeu de imediato. Para outras o Senhor demorou. Hoje eu quero que o Senhor responda agora. E eu fiz essa oração, eu disse, é da tua vontade mesmo que eu vá vender isso? O Senhor quer isso? Fiz essa oração, esqueci, fui para Camaragibe, resolvi as coisas, na volta entrei no Atacadão. Sim, um detalhe, nesse momento eu disse, Senhor, se não for para que eu venda esse cremosinho, no Atacadão não tenha nenhum. Esqueci essa oração. Fui para Camaragibe, demorei, voltei, entrei no Atacadão. Fui direto no freezer onde tinha os cremosinhos. Quando eu cheguei lá, que olhei, não tinha um sequer. Eu disse, não é impossível. Eu esqueci a oração. Eu disse, não, tá errado. Sempre fiz compra aqui e tinha. Fui procurar o vendedor. Disse, não tem cremosinho, onde fica? Ele disse, é ali, moça. Eu disse, não tem esse só. Se não tiver lá, é porque não tem. Eu voltei. Subi, desci, olhando as freezes todinha e não tinha um cremosinho. Aí, na hora, veio na minha mente, você não orou? Aí eu caí em si, eu digo, meu Deus. Aí, na hora, eu liguei para meu esposo, contei a ele a história. Eu disse, e agora, o que é que eu faço? Ele, vem para casa, tu vai fazer o quê? Tu vai desobedecer? Eu disse, não. Meu coração sossegou. Então, não era a vontade de Deus. Para aquilo simples ali, não era a vontade de Deus. Por isso que eu digo, temos que buscar a direção de Deus, a vontade de Deus. Que no final da nossa oração sempre seja feita a vontade de Deus. Eu estava lendo a lição da Escola Dominical da semana passada, falando, né, Jesus teve uma vida de oração. E até no Calvário, Jesus orou. E ele disse, se for possível, passe de mim esse cálice, para que eu não beba. Mas ele disse, se for a tua vontade. Então, para todos os detalhes da nossa vida, se for a vontade de Deus, será feita, porque é perfeita, agradável e é boa. Amém? Quem vive uma vida de oração tem direção, né, irmão Sandro? A oração, ela serve para isso, para nos dar direção. Muitos jovens, até mesmo adultos também, nós erramos muito com relação a isso, de muitas vezes querer fazer algo sem orar, sem pedir orientação a Deus, porque é somente através da oração que o Espírito Santo vai nos orientar. É como eu falei, né? É um diálogo. Você está orando e Deus ali, às vezes ele não fala com você, às vezes ele usa alguém, ou até mesmo como o irmão Sandro falou, ele usa o silêncio para determinada, como aconteceu com a irmã Angelice, em algo, mas sempre o que nós viemos fazer, que a gente venha apresentar a Deus em oração, né? Dizer, Senhor, eu posso fazer isso? Deus, eu posso fazer isso? É como a Bíblia fala sobre o dever de orar sempre. A gente acha que é andar 24 horas de joelho, mas como é que eu vou orar? Não tenho tempo, eu faço isso. Aí eu vou fazer uma pergunta para os jovens. Você, para mexer no celular, para estar conectado no Wi-Fi, você precisa estar sentado ou deitado? Não, você mexe a todo instante, não é assim? Para onde você vai estar ali. A mesma forma tem que ser a oração na vida do crente. Temos que estar conectado com o Wi-Fi do céu. Como assim, irmã Deise? É você estar num determinado lugar. Deus, eu posso fazer isso? Senhor, eu posso fazer assim? Não é, irmã Risa? A gente que é dirigente de ciclo de oração tem muito disso. Às vezes a gente está sentado assim, de olho aberto, mas a mente está orando por alguém. Às vezes meu esposo chega perto de mim assim no sofá e faz, meu filho, tu é tão assim aéreo. Eu faço, porque eu estou apresentando uma irmã em oração. Ele de olho aberto, eu disse, porque o negócio é sério. É presente ela. Mas a oração, ela faz isso. É verdade, irmã Deise. E um assunto puxa outro, né? Mas tem batalhas na vida, né, do crente que é oração, é jejum, né? Uma arma
né, só às vezes não resolve, mas tem oração, tem jejum. Então a gente precisa entender o que Deus está querendo da gente, porque às vezes esse caminho é para a gente se aproximar mais de Deus. Né? Então, às vezes vem luta na vida da gente, termina uma, vem outra, e o que é o caminho? A gente tem que estar na posição que Deus quer para recebermos a vitória. Eu sempre costumo dizer, né, às irmãs, que mulher de comissão, ela dorme pouco, né? Ela dorme pouco, ela fala menos, porque às vezes a gente, né, que somos dirigentes pela misericórdia de Deus, vem muito assunto à nossa mente e a gente precisa ser mulher de boca fechada para segurar aquele problema somente entre Deus e você. Então ela fala menos e ela come menos também, né? Pronto, então esse é o segredo. Se você está buscando, né, uma vida de comunhão com Deus, é isso, fale menos, ore mais, jejum, né? Coma menos, né? E assim a gente vai seguindo a nossa vida de comunhão naquilo que Deus quer. Né? Deus tem muito chamado, né, para pessoas que vão ser dirigentes. E tem que ser como foi na vida da gente desde a infância. A gente aprendeu o sentido da oração e o gosto pela oração. Só rapidinho aqui, irmão Sandro, uma irmã lá na comissão que a gente faz parte, ela uma vez mandou uma mensagem para mim, né, um relatório, dizendo que não ia participar do ciclo de oração algumas semanas porque estava trabalhando. Detalhe, ela trabalha, mas nesse dia a patroa ela libera, dia da quinta-feira, para estar no ciclo de oração. Mas como era final de ano, tem toda aquela demanda de loja, e ela mandou uma mensagem para mim me explicando que não poderia estar umas semanas seguidas. E eu achei muito interessante quando ela colocou assim, irmã, logo agora que eu não sinto mais os meus joelhos doer. Então eu me alegrei, porque eu digo, então, significa o quê? Que ela está sentindo prazer na oração. E eu, né, dei aquela palavra de incentivo que ela iria voltar e agora ela está lá novamente me ajudando na oração. E a irmã Angelice falando disso, rapidinho, irmão Sandro, uma experiência com a nova convertida, e ela me dizia, irmã Deise, eu não consigo orar, irmã Deise, eu só consigo orar 20 minutinhos, já estou com o joelho doendo, já estou cansada. Aí eu disse assim, mas você continue, faça assim, eu vou lhe dar uma dica, pegue o celular e coloque ele para alarmar o horário que você quiser de oração, meia hora. Aí você vai ficar ali, quando o joelho doer, acabar o que não ter mais o que orar, você vai pensando até o celular despertar, tá certo? E cada vez você vai acrescentando mais. E ela disse, tá certo. E o tempo passou, até esqueci um pouquinho dessa irmã Rízia. E eu cheguei num culto de oração da quarta-feira e orando, tem um período que a gente levanta, né? Faz a leitura, e eu não vi a irmã na igreja. E quando terminou o culto, eu do lado de fora, ela tocou em mim, irmã Deise, eu estava suada. Eu disse, Pai do Senhor. Ela disse, a senhora estava onde que eu não lhe vi? Orei o culto todinho, irmã. Glória. Agora eu estou conseguindo orar mais de 2 horas. Eu disse, amém. Então, a oração é disso, né, irmão Sandra? O interessante é que a oração, ela, além de nos levar à presença de Deus, a oração mostra o caminho, qual o direcionamento, né? É verdade. E eu lembro que na minha adolescência, uma coisa que mãe falava e eu via também alguns irmãos falando, era que na oração, eu sempre dizia assim na minha oração, Senhor, que eu possa sonhar os teus planos, né? Porque muitas vezes a gente quer tomar atitudes, quer fazer alguma coisa, né? Que não está no centro da vontade de Deus e no caminho de Deus, né? Às vezes é o profissional, né? A vida secular, o matrimônio, né? Então, a oração, Deus ouve realmente a nossa oração, certo? E eu digo até, né, falando aqui com relação ao meu esposo, né, eu dizia assim, características, né, eu dizia, Senhor, que meu esposo seja envolvido na obra, né, o jeito, tudinho. Então, Deus realmente, ele ouve a nossa oração e ele faz a gente sonhar os seus projetos. E às vezes os nossos projetos, né, como ser humano, realmente são frustrados. Né? A gente pensa de um jeito, daqui a pouco a gente não pensa mais daquele jeito, muda, como a senhora acabou de falar, né? Queria vender e não deu. Porque Deus, ele sempre nos direciona. E tem um versículo que eu queria falar aqui para nós, que estava até em Compesa hoje, e esse versículo, ele está ardendo ao meu coração quando Zacarias, né, justamente com Isabel, queria ter aquela criança e não existia mais possibilidades, né? E quando Zacarias entra na presença de Deus, né, através da oração, do sacrifício, o próprio anjo Gabriel se representa a ele e diz, né, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Glória a Deus. E Deus deu o fruto, né? Que foi João Batista.
E o interessante é que Deus disse, né, que ele seria cheio do poder, teria a unção de Elias, né? Então, Deus, ele sempre ouve a nossa oração, por mais pequenininha que seja, né? Deus, ele ouve a nossa oração. O segredo é permanecer, perseverar em oração e muitas vezes usar as armas espirituais, como as nossas irmãs disseram, né? Então, você que está ouvindo, não temas, Deus ouviu a tua oração e permanece firme. Amém. Ouviu a Diana também, né? Ana Verdade. queria um filho, mas também tinha o tempo que Deus precisava de Samuel. Então, no tempo determinado, Deus deu um filho a Ana, mas também ele quis Samuel para a obra dele. Interessante. Amém? Amém. Se deixasse a gente ficar aqui conversando. Eu tô percebendo, Porque a oração, a gente tem muitas experiências Percebendo de que vocês círculo estão de oração. gostando. Amém. Mas chegou a hora da gente terminar. Eu agradecer a vocês pela disponibilidade de terem vindo. E agradecer também a quem está em casa aí, assistiu a gente esse tempo todo, compartilhou o link. Deus abençoe você. Compartilha mais uma vez, manda para alguém que você não mandou ainda. Manda em todas as plataformas, manda no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, manda no Spotify, manda para todo mundo, porque com certeza vai edificar muitas vidas e você pode ser um instrumento de bênçãos também nas mãos de Deus. Você que está nos ouvindo, alguém que estava pensando se ia entrar na comissão, né, e Deus já vem tocando no coração, Tem lugar, não e você tenha medo. fugindo, não é? Se aproxime. Vá lá falar com a sua dirigente, pergunta a ela qual o procedimento, cumpra o procedimento, que eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Se você estava pensando em sair da comissão, a resposta está aqui. Fique no lugar. Não é de Deus, não. Vá orar porque foi Jesus que lhe chamou. Amém? E se você tem sentido o desejo de orar mais, de buscar mais, saiba que foi o Espírito Santo que colocou esse canal no seu caminho para despertar você. Busque, ore, porque vale a pena orar, vale a pena falar com Deus, ter intimidade com Deus, conhecer de perto o Deus que nós servimos. Aleluia. E se você ainda não conhece Jesus, não serve a Deus, hoje é uma noite de salvação para a sua Glória a vida. Jesus. Se você deseja aceitar Jesus, pode aceitar aí onde você está. Digita aí assim, eu quero, eu aceito. Glória a Deus. Aleluia. E a igreja que está acompanhando, assistindo agora vai orar por você. Procure uma igreja mais próxima, comece a cultuar e desde já pode fazer a sua oração, dizendo, Senhor, eu te aceito, perdoa os meus pecados, me ajuda a chegar no céu e Jesus vai lhe ajudar. Amém? Deus abençoe você, a sua vida, a sua família e eu creio que sexta-feira tem mais. Em nome de Jesus, irmã Rízia, Deus abençoe também. Amém. Para mim foi uma honra estar aqui com as irmãs, né, participando aqui do Bereanos Podcast. Que Deus abençoe a vocês. E não posso esquecer de convidar. Toda sexta-feira tem ciclo de oração lá em Monte Blanc. Vamos orar e vamos buscar a presença do Senhor. Sexta em Monte Blanc, recapitulando, né? Sexta em Monte Blanc, quinta em Matriz da Luz, segunda na em Compesa. Compesa. Dá para Amém. todo mundo. Se tiver alguma dirigente de Círculo de Oração assistindo a gente, bota o dia do seu Círculo de coloca Oração aí, também. chefe. Porque quem está nos assistindo também vai lhe visitar. Amém? Deus abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.